A moça que pediu carona estava grávida, mas disse que o bebê era meu. Eu fiz tanta viagem por esse tapetão, já vi de tudo pela estrada, mas nunca imaginei que um simples acostamento ia virar minha vida de cabeça para baixo. Eu estava lá, no meu Scania nave, rodando de boa, cansado, cabeça cheia, só pensando na próxima entrega. Mas quando bati o olho naquela cena, cê tá doido? Não teve como seguir viagem, como se nada tivesse acontecido. Apertei o freio, abri a porta e deixei entrar quem eu nem sabia que ia mudar meu destino. Uma moça, barriga grande, olhar perdido. Eu vi que tinha peso naquela história, mas o que eu não esperava era ouvir as palavras que me tiraram o chão, que o filho que ela carregava era meu. A partir daí, irmão, cada quilômetro deixou de ser só estrada. Virou suspense, dúvida, medo e uma pergunta martelando sem parar. Por que ela disse aquilo? E o que ia sobrar de mim depois dessa viagem? O ronco do motor do meu Scania 460R Super, cinza nardo, cortava o silêncio da manhã como se fosse música de fundo da minha vida. Mas aquela música falhou por um segundo. O ponteiro da temperatura deu uma subida estranha e eu, de sopetão, puxei o caminhão pro acostamento. Cê tá doido? Se tem coisa que caminhoneiro raiz aprende cedo, é que estrada não perdoa vacilo. Desci da boleia, o sol já queimava forte, aquele cheiro de asfalto quente subindo do tapetão. Abri o capô, mão suja de graxa, suor descendo na cara. Respirei fundo. A estrada exige mais do corpo do que qualquer academia. Mas a verdade é que, depois dos 45 anos, a gente começa a sentir o peso. O joelho estala, as costas reclamam e a solidão... a solidão grita. Enquanto verificava o motor, escutei uma buzina estridente atrás. Outro bruto passou voando, arrancando tinta de tão colado. Levantei a mão, automático, aquele gesto que mistura raiva e cumplicidade entre nós, choferes. O motor estava bem, era só susto, mas dentro de mim tinha algo rangendo mais alto do que ferro velho. A pergunta que nunca cala: até quando vou rodar sozinho? Entrei de novo no barracão, liguei o ar, ajeitei o banco. Na boleia, o silêncio pesa. O rádio chiava baixo. Tocava uma guarânia antiga, dessas que falam de saudade e estrada. Lembrei de quando comecei, ainda novo, cheio de força e coragem. Hoje, cada parada em posto me mostra o que perdi no caminho. Família, aniversário de filho que não fui, mesa de jantar que não sente minha falta. E como se a vida tivesse ouvido meu pensamento, veio o primeiro tapa do dia. Olhei pelo retrovisor e vi uma figura pequena, sozinha, lá na frente, na beira da estrada. Estranhei. De longe parecia uma moça segurando uma mala, o braço levantado pedindo carona. Meu pé até vacilou no acelerador. Parte de mim gritou: "Segue viagem, Arlindo, não mete bucha no caminhão." Outra parte mais teimosa mandou frear, e eu frei. O Scania suspirou alto, o ronco do motor foi baixando até o silêncio da incerteza. A moça olhou para mim, olhos claros, cheios de urgência, o cabelo grudado de suor. Não sei explicar, mas parecia que o tempo deu uma travada. Aquela imagem bateu forte. Respirei fundo, abri a porta da boleia e gritei: "Vai para onde, guria?" Ela não respondeu de primeira. Só apertou a mala contra o corpo e encarou minha cara de estrada, que já viu de tudo. Foi só depois de uns segundos que falou, com voz baixa: "Pra frente. Só preciso ir pra frente. Pra frente." Estranho, né? Não disse cidade, não disse quilômetro, não disse nada. Só isso. Eu devia ter fechado a porta, engatado a marcha e ido embora. Mas não fui. Quando ela subiu, vi de relance. A barriga arredondada, clara como o sol que batia na lataria do caminhão. Grávida e sozinha no meio do tapetão. Meu coração deu aquele tranco que não vem da estrada, vem da alma. Segui viagem. O motor voltou a roncar firme, mas dentro da cabine o silêncio era outro. Não era mais só a solidão me acompanhando. Agora tinha alguém ali, carregando mais peso do que eu podia imaginar. A estrada parecia a mesma, mas não era. Cada árvore, cada placa,
Cada quilômetro ganhava um tom diferente, porque no fundo eu sabia, aquilo não era uma carona qualquer. Era o início de alguma coisa que eu não estava preparado para enfrentar. E foi só questão de tempo até a bomba estourar. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. O sol já estava alto, batendo forte no vidro do meu Scania cinza nardo quando avistei ela de longe. Uma sombra perdida no meio da imensidão do tapetão. Sabe quando o olho pega um detalhe e o coração dá um pulo sem explicação? Foi isso. Ali, na beira da estrada, uma mulher segurava uma mala pequena, o braço erguido pedindo carona, como quem implora por uma chance. Meu pé hesitou no acelerador. Parte de mim queria só seguir reto, deixar para trás, como já fiz com tantas outras histórias que vi no acostamento. Mas outra parte, aquela que a gente não consegue calar, mandou aliviar o pé. O caminhão resmungou, o motor roncou mais baixo, e quando percebi já estava encostando. Fiquei parado uns segundos, só olhando pelo retrovisor. Ela não parecia uma qualquer. O rosto queimado de sol, o cabelo bagunçado pelo vento, a roupa simples. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Foi a barriga, redonda, marcada, denunciando a gravidez. E aquilo bateu fundo. Estrada não é lugar para grávida, ainda mais sozinha. Eu abri a porta da boleia devagar, sentindo o peso da decisão. Vai para onde, guria? Perguntei sem disfarçar a desconfiança. Ela levantou os olhos e naquele instante parecia que carregava não só um filho, mas o mundo inteiro no colo. Respondeu baixo, quase num sussurro. Pra frente. Só preciso ir pra frente. Aquilo me desmontou por dentro. Não disse cidade, quilômetro, nada. Só pra frente. E eu sabia o que era rodar sem destino. Rodar porque não dá pra ficar parado. Sobe aí então, mas fica sabendo, não sou Uber não. Tentei quebrar a tensão com uma meia brincadeira, mas minha voz saiu mais dura do que queria. Ela agarrou a mala com força, apoiou na porta do caminhão e subiu com dificuldade. O esforço arrancou um gemido baixo dela e eu senti o estômago embrulhar. Não devia ter parado. Ou devia? Essas perguntas batiam forte, mas era tarde demais. Ela já estava dentro da minha casa sobre rodas. O motor voltou a cantar, pesado, e seguimos viagem. Mas a boleia não era mais a mesma. O ar parecia mais denso, cada ruído da estrada soava como um alerta. Tentei puxar assunto. Nome? Perguntei, mantendo os olhos na pista. Marília, respondeu seco, sem acrescentar nada. Silêncio. Só o barulho da ventoinha e o chiado do rádio. Resolvi insistir. Tá indo encontrar família? Marido? Ela respirou fundo, demorou a falar. Não. E ficou nisso. Aquilo me deu um aperto. Era como se cada palavra dela fosse medida, pensada, escondida. Eu já vi muito marmanjo tentando esconder história na estrada, mas uma moça grávida, aquilo era diferente. Segui firme, tentando ignorar a dúvida que crescia, mas não dava. A cada olhar rápido que eu jogava nela, percebia os olhos marejados, a respiração pesada, a mão sempre pousada sobre a barriga. Depois de alguns quilômetros, não aguentei. Olha, não sei o que está pegando, mas você tem que me falar se tem alguém atrás de você. Eu não gosto de carregar bucha sem saber o peso. Ela demorou, engoliu em seco, e aí falou pela primeira vez, olhando direto para mim. Eu não posso voltar, preciso seguir em frente. Só isso. Aquelas palavras ficaram martelando. Não podia voltar. Fugindo de quê? De quem? O motor roncava, mas dentro da cabine era só tensão. Lá fora, a paisagem do interior passava rápida. Pasto, gado, uns vilarejos pequenos.
Mas dentro de mim, o tempo parecia parado, como se cada segundo fosse um nó apertando. Foi então que o inesperado aconteceu. Um carro pequeno, vermelho, ultrapassou devagar demais, quase arrancando tinta do meu para-choque. Encostou na frente e ficou segurando sem acelerar. Coisa de cachorro louco, dessas que botam caminhoneiro à prova. Olhei de canto para Marília. Ela tinha encolhido no banco, a mão apertando a mala, o rosto pálido. Não precisava de palavras para entender. Aquele carro não era coincidência. Engatei uma marcha mais pesada, o ronco do Scania cresceu, como se o caminhão também tivesse sentido a ameaça. Esses caras estão atrás de você? Soltei, firme. Ela não respondeu. Só ficou em silêncio, os olhos fixos no carro vermelho que insistia em não sair da frente. Meu sangue ferveu. A estrada é dura, mas tem um código. E quando alguém sobe no teu caminhão, a responsabilidade é tua. Eu sabia disso, mas também sabia que a partir dali tudo ia mudar. Engoli seco, apertei forte o volante e pensei: Arlindo, você se meteu numa encrenca daquelas. O carro finalmente acelerou e sumiu na frente, mas o estrago já estava feito. Não tinha mais como voltar atrás. A estrada tinha mostrado o que vinha pela frente. Perigo, mistério e talvez uma verdade que eu não estava pronto para ouvir. Segui viagem, mas a cada quilômetro a sensação era clara. Eu não estava mais sozinho naquela boleia. E a solidão que sempre me acompanhou tinha dado lugar a algo muito maior. Uma história que começava ali, no acostamento, e que ia me engolir por inteiro. Quando a porta do meu Scania fechou atrás dela, o barulho foi seco, pesado, como se selasse um acordo que eu não tinha feito. O ronco do motor voltou a dominar a cabine, mas o silêncio entre nós dois era mais alto do que qualquer engrenagem girando. Ela ajeitou a mala nos pés, encostou no banco devagar, como quem pede licença até pro ar. Ficou de lado, olhando pela janela, sem trocar uma palavra. E eu, que já carreguei soja, açúcar, até suco do pica-pau, senti que aquela era a carga mais estranha que já botei na boleia. O tapetão se estendia infinito na frente. O sol refletia forte no retrovisor, e eu percebia o peso dos olhos dela, mesmo sem me encarar direto. Tinha desconfiança no ar, aquela tensão que não se explica, mas se sente. Para quebrar a mudez, soltei. E aí, Marília? Pra frente, você falou, mas pra frente é longe quanto? Ela demorou, suspirou fundo e respondeu olhando firme pro nada. Até onde você puder me levar. Não gostei da resposta. Estrada não é brincadeira, não dá para andar sem destino. Eu cravei os olhos nela, mas ela não desviou. Olha, não levo ninguém sem saber aonde vai. Esse barracão de zinco aqui não é táxi, não. Ela virou a cabeça, finalmente me encarou. O olhar dela era um misto de medo e desafio. Eu só preciso sair daqui. Se quiser me deixar no próximo posto, eu desço. O jeito que ela falou parecia mais um pedido de socorro do que uma ameaça, e eu fiquei sem resposta. Engoli seco e voltei para o volante. O Scania roncava forte, fazendo média na subida, e eu tentava me convencer de que ia largar ela logo. Mas no fundo, sabia que não ia. O silêncio voltou, pesado. Só o barulho dos pneus mastigando o asfalto. De vez em quando, eu olhava de canto de olho. Ela mantinha a mão sobre a barriga como se protegendo um tesouro frágil. Aquela imagem mexia comigo de um jeito que não queria admitir. Para aliviar, resolvi puxar mais conversa. Tá com quantos meses aí? Ela virou rápido, surpresa pela pergunta. Demorou a responder. 7, quase 8. 7 meses. Aquilo soava como contagem regressiva. Estrada e parto não combinam. Eu forcei um sorriso torto. E o pai? Deve estar esperando, né? Foi aí que o clima mudou de vez. O rosto dela endureceu. A boca tremia, mas os olhos ficaram firmes, como se tivesse tomado coragem de repente. O pai tá aqui, ela falou. Olhei para ela sem entender. Como assim? O pai desse bebê é você. Quase friei no meio da pista.
A frase bateu como um pneu estourando em curva. Meus dedos gelaram no volante e por alguns segundos o ronco do Scania desapareceu. Só a voz dela ecoava dentro da minha cabeça. Eu ri nervoso, sem acreditar. "Cê tá doido, guria? Nem te conheço." "Conhece sim," ela rebateu firme. "Talvez você não lembre, mas a gente já se cruzou." O coração disparou. Lembrei de noites em botecos de estrada, de rostos que passaram rápido, de histórias que nunca voltei a ver. A estrada cobra caro da memória da gente. "Será? Tá de brincadeira comigo." Tentei encerrar. "Deve ter confundido Marília." Ela virou o rosto de novo para a janela, mas antes deixou cair as palavras como faca. "Eu não erro de homem. Esse filho é seu." Meu peito se apertou. Um caminhoneiro acostumado com solidão não tem resposta pronta para uma bomba dessas. Fiquei quieto, mas por dentro a mente girava mais rápido que motor descendo serra em Banguela. A estrada seguia reta, mas dentro do caminhão nada era reto mais. O silêncio voltou, só que agora não era desconfiança, era guerra. Eu contra minhas lembranças, contra minhas escolhas, contra a possibilidade de estar diante de um filho que nem sabia existir. Marília ajeitou a barriga, fechou os olhos e parecia descansar. Mas eu sabia, ela não dormia. Esperava minha reação. Esperava que eu assumisse algo que nem eu sabia se era verdade. Olhei para o retrovisor. O sol batia forte e a estrada parecia sem fim. Suspirei fundo, sentindo que aquele era só o começo de uma viagem que ia mudar tudo. Dentro da boleia, a solidão tinha acabado, mas no lugar dela nasceu um mistério que me deixava sem chão. E eu sabia, no próximo quilômetro, qualquer palavra podia virar explosão. O barulho do motor sempre foi música para mim, mas naquele momento virou martelo dentro da minha cabeça. A frase dela ainda ecoava: "Esse bebê é seu." Segurei firme no volante, como se fosse ele que me mantivesse de pé. Meus olhos estavam na pista, mas a mente estava a mil, perdida. O tapetão seguia reto, mas dentro de mim tudo saiu da linha. "Repete o que você disse." Falei baixo, quase sussurrando, sem olhar para ela. Marília não piscou. Encostada no banco, mão na barriga, encarou o horizonte. "Eu já disse, Arlindo, esse filho aqui é seu." Deu vontade de rir, mas não saiu riso nenhum. Só veio um calor no rosto, uma pressão no peito. "Guria, você tá maluca. Nem sei quem você é direito." Ela virou devagar e me olhou nos olhos. Não tremia. "Você pode não lembrar, mas eu lembro. Foi numa parada de estrada. Você passou pelo posto onde eu trabalhava." Meu coração gelou. Quantas vezes não aconteceu de passar em posto, bater papo rápido, tomar café, trocar risada, seguir viagem, rosto vai, rosto vem. Quem é que guarda tudo? "Olha aqui, não inventa história comigo. Eu não sou santo, mas também não sou otário. Se tem homem te perseguindo, resolve com ele. Eu não tenho nada a ver com isso." Ela suspirou fundo, como se carregasse mais peso que aquela barriga. "Né? Se você acredita ou não, pouco importa. O que importa é que eu não posso voltar. Eu tô correndo por mim e por esse bebê." O ronco do Scania encheu o espaço, abafando o silêncio que veio depois. Eu acelerava sem ver. Cada quilômetro virava soco no estômago. A cabeça girava, tentando juntar peças de um quebra-cabeça impossível. E se for verdade? E se um pedaço meu tiver ali, crescendo, sem eu nem saber? Balancei a cabeça, tentando expulsar o pensamento. Mas ele voltava, insistente. Lembrei de uma noite em especial, anos atrás, numa rota pelo Paraná. Posto simples, uma moça de uniforme servindo café. Eu cansado, meio bico seco, só querendo um canto para descansar. "Será? Você tá brincando com coisa séria." Falei, dessa vez sem máscara. Não se inventa pai de criança assim, no meio da estrada." Ela abaixou os olhos, mas não se calou. "Eu não invento, Arlindo. Eu sobrevivo." Aquelas palavras bateram mais forte que buzina de carreta em curva. "Eu sobrevivo." Não era a frase de quem joga a conversa fora. Era de quem sangrou para estar ali.
Ficamos alguns minutos em silêncio, cada um brigando com seus fantasmas. Até que ela soltou de novo, sem me olhar. Você pode até não querer acreditar, mas vai ter que escolher. Ou me deixa aqui sozinha, ou me ajuda a seguir. Minha mão tremia no volante. O sol batia no para-brisa, estourava em reflexos e parecia que a estrada inteira me pressionava a decidir. Cê tá doido, guria. Você aparece do nada, sobe no meu caminhão, larga uma bomba dessa e quer que eu acredite de primeira? Eu sou caminhoneiro, não sou pai de novela. Ela virou para mim, os olhos marejados, mas sem pedir pena. Não quero novela, Arlindo. Quero só chegar viva. O silêncio voltou pesado, mas não era vazio. Era cheio de dúvida, de medo, de perguntas que não tinham resposta. Cada quilômetro rodado era um passo mais fundo numa história que eu não tinha escolhido, mas que agora já me engolia. Segui firme, tentando me convencer que largaria ela no próximo posto, no próximo acostamento, em qualquer canto. Mas lá no fundo, eu sabia, não ia largar, não daquele jeito. E a estrada, que sempre foi só minha companheira, agora parecia testemunha de um segredo que podia virar minha vida do avesso. O bebê podia ser meu, ou não, mas a decisão, essa sim já era. O motor do Scania roncava firme, mas dentro da cabine a tensão podia ser cortada com faca. Depois daquela bomba que ela tinha soltado, o silêncio não era mais só silêncio. Era suspeita, era medo, era dúvida. Eu não aguentei ficar calado. Apertei mais forte o volante, ajeitei o corpo no banco e disparei. Tá, Marília, você chega aqui, joga essa história toda na minha boleia e acha que vou engolir sem mastigar? Explica direito. Quem é você, afinal? Ela demorou para responder. Ficou olhando a estrada passando pela janela, como se buscasse coragem no horizonte. Depois de alguns segundos, soltou. Eu trabalhava num posto, na beira da BR-376, perto de Apucarana. Fazia de tudo um pouco. Caixa, café, limpeza. Você apareceu uma vez lá, eu lembro. Minha testa franziu na hora. Já rodei tanto naquele trecho, já parei em dezenas de postos. Podia até ser verdade, mas alguma coisa não encaixava. Um posto em Apucarana? Perguntei, sem esconder a desconfiança. Eu passo por lá quase todo mês e, sinceramente, não lembro de você. Ela encolheu os ombros, como quem já esperava essa reação. Para você foi só mais uma parada. Para mim, não. A resposta ficou martelando, mas ao invés de esclarecer, trouxe mais dúvida. Quem garante que ela não estava inventando, que não tinha me escolhido só porque eu era mais um caminhoneiro solitário rodando por aí? Olhei de canto de olho. A mão dela alisava a barriga num movimento automático, quase como quem tenta acalmar a si mesma. Mas o rosto denunciava mais do que queria mostrar. Tinha dor ali, e medo também. Resolvi cutucar mais fundo. E sua família? Pai, mãe, irmãos? Ninguém? Ela respirou fundo. Demorou para falar. Não tenho mais ninguém. Minha mãe morreu cedo. Meu pai sumiu no mundo. Eu cresci sozinha. E o tal pai da criança? Soltei de supetão. Foi como jogar gasolina no fogo. O rosto dela fechou, os olhos endureceram. Esse assunto não, disse seca, sem dar brecha. Minha desconfiança só aumentava. Cada resposta dela parecia mais um buraco. Tudo vago, tudo incompleto, e o coração do caminhoneiro, que já viu muita mentira de estrada, não deixava passar. Marília, vou ser reto com você. Minha voz saiu grave, firme. Essa história tá cheia de furo. Você pode até estar grávida, mas se tá tentando me usar de escudo, vou saber. Ela virou devagar, me encarou. E pela primeira vez a voz dela tremeu. Se eu tô mentindo ou não, você vai descobrir logo, mas até lá eu só peço uma coisa. Não me deixa no meio da estrada. Aquilo me pegou desprevenido. A firmeza dela tinha desaparecido, e no lugar estava uma fragilidade que parecia cortar por dentro. Eu virei o rosto de volta para a estrada, mas dentro de mim a briga era feia. Parte queria expulsar ela ali mesmo, parar no próximo acostamento e mandar seguir a vida. Outra parte não conseguia. O sol já começava a descer.
iluminando as curvas da BR com aquele tom dourado que faz a estrada parecer infinita. E quanto mais quilômetros rodava, mais a dúvida crescia. E se for verdade? E se realmente teve uma noite perdida no meio da correria, que eu apaguei da memória e agora estou aqui sem nem saber que tenho um filho a caminho? Engoli seco. A vida de caminhoneiro é feita de histórias rápidas, rostos que vêm e vão. Quem garante que uma delas não deixou marca que eu nunca vi? Olhei outra vez para ela, o cansaço no olhar, a mão firme sobre a barriga. E foi aí que percebi uma coisa. Mentira ou verdade, ela não estava só inventando para me atingir. Tinha um peso real naquilo. O problema é que eu não sabia se esse peso ia me afundar junto. Segui viagem, mas dentro de mim já tinha uma certeza. Descobrir quem era Marília ia ser mais difícil do que qualquer serra perigosa que eu já desci. E no fundo eu sabia. A estrada ainda ia me mostrar que a verdade dela era muito maior do que eu imaginava. O asfalto corria sob os pneus do Scania como sempre, mas dentro da boleia parecia que eu rodava sobre estilhaços. Cada frase da Marília soava torta, cada lembrança que ela soltava vinha pela metade, e meu instinto de estrada berrava: tem coisa errada aí. Ela falava devagar, escolhendo palavra por palavra, como se me disse o que podia ou não podia revelar. Eu já conheço esse jogo. A estrada me ensinou a ouvir mais do que o sujeito diz, a prestar atenção no que fica no silêncio. Então você disse que era de Apucarana, né? Puxei de novo querendo ver se ela tropeçava. Isso, morei lá uns anos. Uns anos quanto? Insisti. 2, 3, não lembro bem. Respondeu olhando para o vidro sem encarar. 2, 3, não lembrar bem? Quem não lembra de quanto tempo ficou numa cidade? Aquilo me queimava por dentro. Tentei outra rota. E o posto que você falou, aquele da entrada da cidade? Ela respirou fundo antes de responder. Não, era mais afastado. Pequeno, ninguém ia muito lá. Meu sangue esquentou. Eu já rodei aquele trecho mais vezes do que consigo contar. Conheço posto por posto de cada parada, sei o cheiro do café e o preço do diesel. E nunca vi esse que ela dizia. Marília, vou falar bem reto contigo. Me soltei sem rodeio. Eu rodo por lá direto. Se esse posto existe, eu conheço. E não lembro de você. Não lembro de parada nenhuma com cara de escondida. Ela apertou os lábios. Fechou os olhos por um instante, como se tivesse levado soco no estômago. Talvez você não queira lembrar, disse por fim. Essa frase bateu forte. Não porque fosse convincente, mas porque cutucava fundo. Será que eu realmente não queria lembrar? A vida de caminhoneiro tem dessas. Noites rápidas, encontros que somem no dia seguinte. Mas algo no jeito dela parecia que tinha mais veneno escondido. A estrada seguia reta, o sol já caía de lado e o silêncio virou briga dentro de mim. Minha memória puxava cenas antigas, rostos sem nome, sorrisos esquecidos, promessas jogadas ao vento. Eu podia até ter cruzado com ela, mas o que não entrava na minha cabeça era esse jeito dela de costurar lembrança com furo, sempre sem dar certeza nenhuma. Foi quando resolvi ir mais fundo. Me diz uma coisa, Marília. Falei devagar, quase medindo as palavras. Você fala que eu sou pai do teu filho, mas até agora não contou nada direito. Onde a gente se viu, quando foi, que dia, nada. Só jogou essa bomba no meu colo e pronto. Ela me olhou rápido, os olhos vermelhos, e pela primeira vez a voz dela tremeu de verdade. Você acha que eu inventaria uma coisa dessas? Que eu ia subir no caminhão de um estranho, grávida, só para brincar com a vida dele? Eu fiquei quieto, porque por mais que a história dela não fechasse, a dor nos olhos era real. Não tinha como negar. Eu tô falando a verdade, ela insistiu. Pode não fazer sentido agora, mas logo você vai entender. Essa última frase gelou minha espinha. Logo você vai entender. Como assim? O que mais tinha por trás? A cabeça girava, e cada quilômetro rodado parecia me empurrar mais fundo num buraco que eu não tinha escolhido entrar. Para desviar a atenção,
Liguei o rádio. Tocava uma moda antiga, daquelas que falam de saudade e estrada. Mas a música não ajudava, só aumentava o peso. O coração batia no ritmo errado, acelerado. De repente, notei algo pelo retrovisor. Um carro preto vinha atrás, distante, mas firme. Não passava, não ficava, seguia a gente. Tá vendo aquilo ali? Apontei com o queixo. Ela olhou rápido e eu vi o pânico tomar conta do rosto dela. As mãos foram direto para a barriga, apertando como se pudesse proteger o bebê do perigo lá fora. Quem é? Perguntei, firme. Ela desviou os olhos. Fingiu que não viu nada. Nada não. Deve ser coincidência. Coincidência? Na estrada, coincidência quase nunca é coincidência. O motor do Scania roncava mais alto e eu sentia a tensão subir junto. Já não era só a dúvida sobre a história dela. Era a sensação de que tinha alguém no nosso encalço. Alguém que sabia exatamente o que estava procurando. Marília ficou calada, o olhar perdido na janela, mas a respiração denunciava. Ela sabia mais do que estava dizendo. E eu, ali no volante, só conseguia pensar: quem é essa mulher de verdade e no que eu acabei de me meter? A estrada não responde, mas ela cobra. E eu sabia que logo viria a cobrança. O sol já estava no meio do céu quando senti a barriga roncar mais alto que o motor do Scania. O diesel eu sabia controlar, mas fome de estrada não dá para ignorar. Encostei no acostamento e sinalizei: vamos parar para comer alguma coisa. Falei seco, sem olhar para Marília. Ela só assentiu com a cabeça, como quem aceita sem vontade. O silêncio dela me incomodava mais do que resposta atravessada. A gente entrou num restaurante de beira de estrada que eu já conhecia fazia anos. Era simples, mas comida de verdade, dessas que lembram casa de mãe. As mesas de madeira, o cheiro de arroz com alho, carne de panela cozinhando devagar, coisa de estrada raiz. Assim que pisei lá dentro, o dono abriu um sorriso. "Arlindo, meu velho", falou alto, vindo com os braços abertos. "Quanto tempo, doutor?" Abracei o homem, figura conhecida no tapetão. Chamava-se Zeca, ex-caminhoneiro que largou a boleia para cuidar de restaurante. Bom de papo, bom de olho. "E essa nave aí fora, ainda firme?" perguntou ele, rindo. "Firme como sempre, Zeca", respondi. Ele olhou de relance para Marília, que vinha atrás de mim, cabeça baixa, barriga evidente. O sorriso dele sumiu. Foi rápido, mas eu percebi. Nos sentamos numa mesa no canto e logo a moça do balcão trouxe 2 pratos cheios. Eu comi com vontade, mas Marília só beliscava o feijão, como se a comida fosse peso. No meio da refeição, Zeca chegou perto, colocou a mão no meu ombro e falou baixo, de um jeito que só eu o escutasse. "Arlindo, posso trocar uma ideia contigo rapidinho lá fora?" Estranhei, mas levantei. Saímos para o pátio, o barulho de talheres ficando para trás. Zeca acendeu um cigarro, tragou fundo e soltou direto. Que essa mulher está fazendo no teu caminhão?" A pergunta veio seca e o jeito dele me deixou alerta. "Tá grávida, pedi carona." "Resolvi ajudar", respondi, mas a voz saiu na defensiva. Zeca balançou a cabeça com expressão pesada. "Ajuda nada, Arlindo. Essa aí é encrenca." Cruzei os braços firme. "Como assim?" Ele olhou para os lados, baixou ainda mais a voz. "Essa moça, ouvi falar dela. Não é de agora. Estava envolvida com um cabra aí, sujeito perigoso, desses que mexe com coisa grande. Dizem que ela sumiu e tem gente rodando atrás dela." Senti o estômago embrulhar. As palavras do Zeca caíram feito pedra dentro de mim. "Tem certeza do que está falando?" "Não tenho não, mas estrada fala. E quando a estrada fala, eu escuto", disse ele apagando o cigarro no chão. "Só digo uma coisa, abre o olho. Porque se esse cabra descobrir que ela está contigo, vai sobrar para você também." Fiquei mudo. O barulho dos caminhões passando lá fora parecia mais alto que nunca. Zeca me encarava sério, como quem já tinha visto muito chofer cair em cilada. Voltei para dentro meio atordoado. Marília ainda estava na mesa, mexendo devagar na comida, como se estivesse longe dali. Sentei de novo, mas não consegui mais comer.
Ela percebeu meu olhar atravessado. "O que foi?" perguntou baixinho. "Você tem certeza que está me contando tudo?" Disparei sem rodeio. Marília congelou. O garfo parou no ar e os olhos dela se encheram de nervosismo. "Por que está perguntando isso? Porque já tem gente me dizendo que você está envolvida com coisa errada." Falei firme, encarando. "E eu não vou ser bode expiatório de ninguém." Ela largou o garfo no prato. A mão tremia. "Eu não tô te usando, Arlindo. Eu só não posso falar tudo agora." Meu sangue ferveu. "Não pode ou não quer?" Ela me olhou fundo, com raiva e dor misturadas. "Eu contar, você me larga aqui." O silêncio que veio depois foi mortal. O barulho do restaurante sumiu. Só sobrou a respiração pesada dela e a dúvida que martelava dentro de mim. Terminei o prato rápido, paguei a conta e saímos. O Scania nos esperava no pátio, imponente, mas naquele momento parecia mais uma prisão sobre rodas. Quando liguei o motor e voltei para o asfalto, Marília estava calada, os olhos perdidos na janela. Eu também não falava nada, mas por dentro a estrada já me dizia. Eu não estava só dando carona, eu tinha embarcado numa encrenca grande e não tinha mais como sair ileso. E quanto mais quilômetros a gente rodava, mais claro ficava que a verdade dela estava cada vez mais longe de aparecer. A estrada seguia reta, o ronco do Scania preenchia a cabine, mas minha cabeça rodava em círculos. As palavras do Zeca ainda ecoavam forte. Essa mulher é encrenca. E por mais que eu quisesse ignorar, a sensação era de que ele não estava errado. Olhei de canto para Marília. Ela encarava a janela, mas dava para sentir que a mente dela também não estava ali. A mão pousada na barriga parecia buscar força em silêncio. Eu quis perguntar de novo, cutucar a verdade, mas segurei. O problema maior agora era dentro de mim, porque a cada quilômetro rodado, a maldita dúvida crescia. E se ela não tivesse mentindo? A estrada sempre foi minha casa, mas também foi meu maior pecado. Quantas noites eu não passei em botecos de beira de BR, tentando afogar a solidão na cerveja quente e no colo de alguma mulher que também só buscava esquecer. Quantas vezes não deixei histórias pelo meio do caminho, sem nunca voltar atrás. Fechei os olhos por um instante, a memória me puxando. Lembrei de um posto em Apucarana, anos atrás. O cheiro de diesel misturado com café fresco, a jukebox tocando uma Guarani antiga e eu sentado no balcão cansado com a cabeça pesada. Tinha uma moça atrás do caixa, jovem, bonita, sorriso tímido. Eu lembro de ter trocado 2 ou 3 palavras. Só isso. Ou foi mais? A lembrança vinha borrada, como vidro embaçado. Eu queria acreditar que era só minha cabeça pregando peça. Mas quanto mais eu tentava afastar, mais a imagem daquela noite voltava. E se Marília tivesse razão? Se eu tivesse deixado uma marca naquela passagem rápida, sem perceber? Se agora aquele bebê fosse realmente meu? O coração batia forte, a respiração pesada. Eu não sou homem santo, nunca fui. A estrada me fez bruto, mas também me fez fraco em certas horas. E a solidão... a solidão é a pior conselheira. Marília virou o rosto para mim como se tivesse sentido meu turbilhão. "Tá pensando no quê?" perguntou sem cerimônia. "Em nada." Respondi seco, mas minha voz entregava que era mentira. "Tá sim," ela insistiu. "Tá pensando se eu tô mentindo." Não respondi. Mantive os olhos no tapetão, firme, como se a linha do asfalto fosse me salvar da verdade. Ela então encostou no banco, respirou fundo e disse baixo: "Eu sei que você não lembra, mas eu lembro." As palavras dela me atravessaram de novo. Eu queria explodir, negar, dizer que era impossível, mas não consegui, porque lá no fundo, dentro de todas as noites que eu vivi, tinha sim espaço para um esquecimento desses. A mente me jogou outra lembrança. Uma noite em Maringá, outro boteco de beira de estrada. Risada alta, copo cheio, música sertaneja rasgando o peito. Eu, cansado e carente, me deixei levar. Saí dali sem olhar para trás, como sempre fiz. E se Marília tivesse sido parte desse roteiro esquecido?
O silêncio entre nós ficou pesado. Ela continuava olhando para frente, mas parecia ouvir cada pensamento meu. Não aguentei. Se for verdade, por que não falou antes? Por que esperar até agora subir no meu caminhão desse jeito? Ela virou de repente, os olhos cheios de lágrimas presas. Porque antes eu tinha medo. E agora eu não tenho mais para onde correr. O nó na garganta veio forte. Não era só a possibilidade de ser pai que me assustava. Era a vida dela, a fuga, o perigo que parecia rondar a cada quilômetro. Eu apertei o volante, tentando segurar a fúria e a dúvida ao mesmo tempo. Estrada não é lugar para incerteza. Caminhoneiro vive de rota, de destino certo. Mas com Marília, tudo era nebuloso, cheio de curvas fechadas. O retrovisor me trouxe de volta. O mesmo carro preto da outra vez aparecia outra vez, lá atrás, mantendo distância. O estômago revirou. Não era coincidência. Olhei rápido para ela. O rosto pálido, o olhar grudado na janela. Ela tinha visto também e ficou quieta. O passado me perseguia por dentro e agora parecia que alguém nos perseguia por fora. Não era mais só dúvida, era perigo real. E eu comecei a me perguntar, será que o preço dessa carona ia ser maior do que eu podia pagar? O tapetão seguia liso, o ronco do Scania constante, mas algo no retrovisor começou a incomodar. De atrás, um carro preto se mantinha firme na mesma distância. Não passava, não ficava para trás. Só acompanhava. Na estrada, caminhoneiro aprende cedo a separar coincidência de intenção. E aquilo não tinha cara de acaso. Apertei o volante com mais força e disfarcei, mas o coração já acelerava. Olhei de canto para Marília. Ela fingia olhar a paisagem, mas a mão que descansava sobre a barriga tremia leve, quase imperceptível. "Tá vendo aquele carro atrás da gente?" Perguntei, voz baixa, sem tirar os olhos da pista. Ela demorou alguns segundos para responder. Quando virou rápido, os olhos denunciaram o medo antes mesmo das palavras. "Deve ser só alguém na estrada. Nada demais." O jeito que ela falou me deixou ainda mais inquieto. Caminhoneiro conhece mentira de longe. O nervosismo dela não era de quem inventa, era de quem já sabia do perigo. "Marília, olha para mim", falei firme. "Esse carro não tá aí por acaso. Quem tá atrás da gente?" Ela não respondeu. Engoliu seco, virou o rosto de novo para o vidro, como se o silêncio fosse me convencer. A estrada seguia reta, mas dentro da boleia o ar ficou pesado, sufocante. O motor roncava, mas parecia distante, como se eu só ouvisse a própria respiração. Para testar, acelerei um pouco. O Scania respondeu na hora, motor cheio, velocidade subindo. O carro atrás fez o mesmo. Não restava dúvida. "Eles estão seguindo a gente", soltei, quase num sussurro. Marília fechou os olhos. A mão apertou forte a mala no colo. Eu não precisava de resposta dela, já estava claro. O desconforto cresceu rápido. Cada quilômetro parecia esticar o suspense. Eu pensava em parar no próximo posto, chamar a polícia. Mas caminhoneiro também sabe que tem coisa que não se resolve chamando botina. Se aqueles homens eram quem eu imaginava, não iam recuar fácil. Segui mais alguns minutos em silêncio, mas não aguentei. "Se você não me contar agora quem é que está na tua cola, eu não consigo te proteger." Ela respirou fundo e a voz saiu trêmula, mas decidida. "Eu não posso. Se eu falar, você vai me deixar aqui." As palavras bateram fundo, não porque ela tivesse razão, mas porque eu mesmo não sabia o que faria. Talvez largasse mesmo, talvez não. No retrovisor, o carro continuava firme. Cada farol que piscava parecia cutucar minha paciência. Resolvi testar de novo. Encostei o Scania no acostamento como se fosse parar. O carro reduziu também, devagar. Não ultrapassou. "Cê tá doido", murmurei, sentindo o estômago embrulhar. Voltei pro asfalto, acelerei forte. O Scania rugiu pesado, aquele ronco grave que arrepia qualquer chofer. O carro atrás ainda tentou acompanhar, mas na reta aberta eu deixei poeira subir e ganhei distância. Marília, no banco,
Respirava rápido, os olhos fixos no retrovisor, como se esperasse que eles brotassem de novo a qualquer momento. Eles não vão desistir, né? Perguntei mais para confirmar o que eu já sabia. Ela ficou muda. O silêncio dela era resposta suficiente. Segui viagem, mas a estrada que sempre foi minha companheira agora parecia armadilha. Cada curva podia esconder mais um deles. Cada carro no retrovisor era suspeito. Olhei para Marília de novo. O rosto cansado, mas firme. Não era só uma mulher fugindo. Era alguém que sabia que estava no meio de uma guerra maior do que eu podia imaginar. E ali, com o volante nas mãos e a vida dela no banco do lado, percebi. Eu não tinha mais escolha. A partir daquele momento, qualquer coisa que acontecesse ia cair também nas minhas costas. A estrada não perdoa. E eu já estava dentro dessa sombra, sem volta. A estrada se estendia à frente, reta, sem curvas, mas dentro da boleia parecia que eu rodava em zigue-zague. A tensão do carro que nos seguia ainda queimava na mente, e Marília não dizia uma palavra. A cada olhar de canto, dava para ver o aperto no jeito dela, a mão grudada na mala, a respiração curta, o olhar perdido como quem já sabe que o perigo não ficou para trás. Resolvi quebrar o silêncio. Não dava mais para ficar empurrando conversa mole. Tá na hora de você me falar a verdade, Marília. Soltei, firme. Quem são esses caras? Por que estão atrás de você? Ela demorou. Engoliu seco, mexeu na mala, ajeitou a barriga, tudo para ganhar tempo. Até que soltou a voz, baixa, como se fosse confessar um pecado. Eu tô fugindo. O coração bateu forte, mas eu não deixei transparecer. Fugindo de quê? De quem? Ela corrigiu, encarando o asfalto. Meu sangue gelou. Eu já sabia que tinha algo errado, mas ouvir da boca dela foi diferente. E quem é esse quem? Pressionei. Ela fechou os olhos, respirou fundo, como se quisesse encontrar coragem no fundo da alma. Mas quando abriu, a resposta não veio. Não posso te dizer. Eu bati a mão no volante, o ronco do motor acompanhando meu nervosismo. Marília, você tá me arrastando junto nessa história e ainda vem com metade da verdade? Se eu tô metido no teu rolo, preciso saber com quem tô lidando. Ela virou para mim de repente, os olhos marejados, mas firmes. Se eu falar, você vai me largar. Aquelas palavras ficaram presas no ar, pesadas. Eu não respondi, porque talvez fosse verdade. Talvez, se ela dissesse o nome, eu realmente parasse no próximo posto e deixasse ela ali. Mas não era tão simples. Não depois de tantos quilômetros rodados, não depois do jeito que ela segurava aquela barriga como quem defende a própria vida. O Scania seguia e o silêncio entre nós voltou, mas não era vazio. Era cheio de coisas não ditas. Eu olhava a estrada, mas a mente estava em guerra. Parte de mim queria virar o caminhão, largar ela no primeiro acostamento e seguir viagem. Outra parte queria entender até o fim. Foi ela quem quebrou o silêncio dessa vez. Eu sei que você não acredita em mim. Sei que acha que estou inventando. Mas eu estou lutando para ficar viva. A voz dela tremia. E se eu cair, esse bebê cai junto. Aquela frase me pegou de jeito. Não era só sobre ela. Era sobre uma vida que ainda nem tinha começado. Respirei fundo, tirei o pé um pouco do acelerador. Então me diz só uma coisa. Falei mais calmo. O que você espera de mim? Ela virou o rosto devagar, me encarando como se pesasse cada palavra. Que não me deixe sozinha. O nó que subiu na garganta foi pesado. Não era pedido simples. Era um fardo. Caminhoneiro aprende a carregar peso, mas aquele era diferente. Era invisível e, ao mesmo tempo, maior do que qualquer carga que eu já puxei. Tá pedindo muito, guria, respondi, a voz rouca. Ela não rebateu, só voltou a encostar a cabeça no banco, os olhos marejados fixos na estrada. A viagem seguiu e o ronco do Scania parecia mais grave que o normal, como se também sentisse o peso daquilo. Eu tentava organizar as ideias, mas a cada lembrança do meu passado, as noites perdidas, os rostos esquecidos, a dúvida aumentava. E agora, com a confissão dela pela metade, ficou claro. Eu não estava apenas levando uma passageira.
Estava carregando um segredo perigoso, um que podia explodir a qualquer momento. O pior é que, lá no fundo, uma voz insistia: essa história não é só dela. Já é sua também, Arlindo. E essa ideia me assustava mais do que qualquer sombra na estrada. A estrada parecia tranquila, reta, só vento batendo forte no para-brisa e o ronco grave do Scania preenchendo o silêncio. Mas caminhoneiro sente no osso quando o perigo está perto. O retrovisor me avisou antes mesmo do coração disparar. 2 carros se aproximavam rápido demais, colando de um jeito que não era normal. Tentei manter a calma, firme no volante, mas o estômago já embrulhava. Passei por uma curva longa e foi aí que aconteceu. Os 2 carros emparelharam, um de cada lado, e começaram a me fechar. A boleia virou prisão. Segura firme aí, Marília. Falei baixo, mas o tom era de alerta. Ela olhou rápido, os olhos arregalados. Quem são eles? É isso que eu quero saber. Respondi, mas no fundo já sabia a resposta. O carro da esquerda encostava perigosamente, tentando me jogar para o acostamento. O da direita segurava à frente, impedindo que eu acelerasse. Era a manobra de quem sabia o que estava fazendo. Respirei fundo, engatei uma marcha mais pesada e deixei o Scania urrar. O caminhão tremeu inteiro, mas manteve a linha. Os caras queriam me encostar, mas eu não ia facilitar. De repente, a porta do carro da frente abriu em movimento. Um homem desceu, apontando algo na minha direção. Não era dúvida, era arma. "Cê tá doido?", murmurei, a boca seca. Marília gritou, se encolhendo no banco, protegendo a barriga com os braços. Eu sabia, não tinha mais como fingir que era coincidência. Eles estavam atrás dela e agora eu fazia parte da caça. Pensei rápido. Se eu segurasse, eles iam me obrigar a parar. Se eu forçasse, arriscava tombar o caminhão. E tombar um bruto desses não é brincadeira, é fim de estrada. Dei uma jogada brusca no volante, encostando no carro da esquerda. O ferro do Scania bateu forte na lataria leve, arranhando e empurrando para o acostamento. O homem que apontava a arma quase perdeu o equilíbrio, se segurando no teto. Eles não esperavam resistência. "Arlindo!", Marília gritou. "Fica abaixada!", ordenei. O outro carro acelerou e fechou de novo. Respirei fundo, segurei firme no volante e dei um tranco seco. O Scania rugiu, a carreta sacudiu e o carro perdeu posição, ficando para trás. O coração disparava no peito, cada segundo parecia eterno. Eu não sabia se eles iam desistir ou voltar mais armados. "Me fala agora, Marília", gritei sem tirar os olhos da pista. "Quem são esses caras?" Ela chorava, mas a voz saiu firme entre soluços. Eu falei que estava fugindo. "Eles não vão parar, Arlindo. Eles nunca param." As palavras dela ardiam mais do que a adrenalina. Não era só perseguição de momento, era caçada. E eu tinha acabado de me meter no meio. A estrada abriu numa reta longa, sem movimento à frente. Apertei o acelerador até o limite, o Scania pedindo força, o motor cheio. O carro da esquerda já tinha ficado, mas o da direita ainda insistia, mantendo distância. O vento zunia forte, o ronco do caminhão parecia grito de guerra. Dentro da cabine, só dava para ouvir o choro preso da Marília e minha respiração pesada. Foi quando ela sussurrou quase sem voz: "Eu devia ter te contado, mas não tive coragem." "Então fala agora", respondi, o sangue fervendo. "Antes que seja tarde." Ela ficou alguns segundos em silêncio até que soltou, olhando para o chão da boleia. "Tô fugindo do pai do meu filho." Senti o mundo girar. O volante quase escapou das minhas mãos. "Como é que é? Ele não vai deixar eu criar essa criança. Ele acha que a gente pertence a ele e esses homens são dele." As peças começaram a se encaixar de um jeito que doeu. Não era coincidência, não era paranoia. Era perseguição de verdade. E eu, no meio. O carro atrás deu mais uma investida, mas dessa vez eu já estava na liga. Joguei o caminhão para o canto, simulando que ia encostar, e no último segundo, puxei de volta.
O carro tentou acompanhar, perdeu o controle e quase saiu da pista. Vi a poeira subir pelo retrovisor. "Aguenta, Marília", murmurei, acelerando ainda mais. A estrada seguia aberta, mas eu sabia, não tinha acabado. Eles iam voltar, e quando voltassem, iam vir mais pesados. Naquele momento, dentro do Scania, não era mais só carga que eu carregava. Era vida, era segredo, e era guerra. E eu tinha acabado de assumir essa guerra sem querer. O Scania avançava firme na reta, o motor urrando pesado, como se carregasse a tensão que tomava conta da cabine. Eu não conseguia tirar da cabeça a cena da perseguição, os homens armados, os carros tentando me empurrar para fora da pista. A estrada já não era só estrada, virou campo de guerra. Olhei rápido para Marília, o rosto dela estava molhado de suor e lágrimas. O jeito que ela tremia não era só medo do que tinha acabado de acontecer. Era como se ela soubesse que o pior ainda estava por vir. "Agora chega, Marília." Minha voz saiu grave, rouca. "Eu já arrisquei minha vida por você, já botei esse bruto no limite e não aceito mais meia-verdade. Se não abrir a boca agora, te deixo no próximo posto, não importa quem esteja te seguindo." Ela me encarou de repente, os olhos vermelhos, a respiração curta. Abriu a boca, fechou, engoliu em seco. Depois, como se o peito dela não aguentasse mais guardar, desabou. "O bebê não é seu, Arlindo." As palavras bateram mais forte que qualquer curva fechada. O mundo pareceu parar. O ronco do motor sumiu, a estrada sumiu, só ficou aquele eco dentro da minha cabeça. "O bebê não é seu." Segurei firme no volante, mas a mão escorregava de suor. "Repete", pedi com a voz quase falhando. Ela chorava, mas não desviou o olhar. "Eu inventei. Eu disse que era seu porque era a única forma de me proteger." Aquela confissão atravessou minha alma. Um misto de raiva, alívio e confusão tomou conta de mim. Eu queria gritar, queria parar o caminhão, queria sair correndo dali, mas só consegui soltar um riso nervoso, amargo. "Então é isso? Você me usou como escudo?" Marília levou a mão à barriga, o choro sacudindo o corpo. "Se eu não tivesse dito isso, você teria me deixado no acostamento e eu estaria morta agora." O silêncio tomou conta. Eu sentia a respiração dela, sentia o peso daquelas palavras me esmagando. "Quem é o pai, então?" Perguntei firme, quase sem voz. Ela fechou os olhos, respirou fundo e soltou de uma vez. "Um homem que nunca vai aceitar perder o que acha que é dele. Ele não é só o pai, é o dono, ou pelo menos acha que é." Um arrepio correu pela minha espinha. "Esse é o cara que mandou os homens atrás de você?" Marília assentiu, as lágrimas escorrendo sem controle. "Ele é violento, Arlindo, não aceita não. Eu tentei fugir uma vez. Apanhei tanto que quase perdi esse bebê. Eu só consegui escapar de verdade agora. Mas ele nunca desiste." Meu peito queimava de raiva e impotência. A imagem daqueles homens armados se misturava ao rosto invisível desse sujeito que ela descrevia. Um covarde que usava medo como corrente. "Então por que eu, Marília?" perguntei. "Por que inventar essa história comigo?" Ela demorou, a voz saiu quase num fio. "Porque você foi o único homem que olhou para mim sem querer nada em troca." Aquilo me desarmou. Eu queria gritar com ela, dizer que não tinha o direito de bagunçar minha vida dessa forma. Mas a verdade é que a estrada já tinha feito isso comigo antes, só que de outros jeitos. Fiquei quieto por alguns quilômetros. O Scania rugia, o vento batia forte no vidro e eu lutava contra o nó na garganta. Marília chorava baixinho, mas não escondia mais nada. De repente, o retrovisor trouxe de volta a sombra que eu temia, faróis se aproximando rápido. Outro carro. Talvez o mesmo, talvez outros, mas não importava. Eles não tinham desistido. "Se prepara", falei, a voz firme, gelada. Marília arregalou os olhos, a respiração acelerou. "Eles não vão parar, Arlindo, só vão parar quando me levarem de volta." A estrada rugia junto com o motor e eu sabia que tinha uma decisão pela frente. Eu podia largar ela ali, me livrar de uma vez, voltar para minha vida de solidão e tapetão.
Ou podia enfrentar essa guerra que não era minha, mas que já me puxava para dentro como redemoinho. Respirei fundo, o volante firme nas mãos calejadas. Marília, se eles querem te levar, vão ter que passar por mim primeiro. Ela chorou mais forte, mas dessa vez não de medo. Era outro choro, como se pela primeira vez tivesse encontrado abrigo. Eu não sabia no que estava me metendo, só sabia que dali em diante a estrada não ia ser a mesma e que a mentira dela tinha acabado de virar a verdade da minha vida. O retrovisor não mentia. O carro preto vinha de novo, colado, faróis firmes, como sombra que não larga. A estrada se abriu numa longa reta, sem movimento, só eu, Marília e aquele bicho atrás. O coração disparava, mas a mente corria mais rápido. Eu tinha duas opções. Podia encostar o caminhão, abrir a porta e entregar Marília. Me livrava da encrenca, salvava minha própria pele e deixava que ela resolvesse a guerra dela. A estrada ia seguir como sempre, eu sozinho, meu Scania e o silêncio da boleia. Era a escolha fácil, mas também podia fazer o contrário. Pisar fundo, usar cada cavalo de potência do bruto e levar essa mulher para longe do inferno que a caçava. Era botar minha vida na frente da dela. A escolha difícil. Respirei fundo. A mão no volante tremia de raiva e incerteza, até que olhei de canto para Marília. Ela estava encolhida no banco, protegendo a barriga com as duas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Não tinha pedido pena, não tinha implorado nada. Só estava ali, frágil, esperando o meu destino decidir o dela. A decisão veio como freada brusca. Não ia largar ela, não daquele jeito. Segura firme, falei, e engatei a marcha pesada. O Scania rugiu forte, como se entendesse meu pensamento. O pedal foi pro fundo e o cinza nardo disparou no tapetão, cuspindo poeira e deixando o carro preto engolir fumaça. Os faróis ficaram menores no retrovisor. Mas eu sabia, não iam desistir fácil. A cada quilômetro que eu ganhava, o coração batia mais forte. O vento zunia alto, o motor urrava e o caminhão parecia voar. Eu apertava o volante com força, cada fibra do corpo em alerta. Marília me olhava como se não acreditasse. Você podia ter me deixado? Pois é, cortei, sem tirar os olhos da estrada. Mas não deixei. O silêncio dela foi resposta suficiente. O carro atrás tentou reagir, mas não tinha como competir. Caminhão bruto não é feito para corrida, mas quando o chofer está na liga, ninguém segura. O Scania comia asfalto como fera solta, e a poeira levantava atrás como cortina, escondendo a gente. Foi quando vi uma bifurcação adiante. Uma estrada de terra, poeirinha brava, mas que podia despistar. Sem pensar duas vezes, puxei o volante e joguei o bruto para dentro dela. O choque da trepidação sacudiu tudo na cabine. Marília se agarrou no banco, mas não reclamei. Era a chance de sumir da mira deles. O retrovisor mostrou o carro hesitar. Eles reduziram antes de entrar na terra. Estrada de chão não é para qualquer um. Foi a brecha que eu precisava. A poeira engoliu o horizonte. O Scania chacoalhava, mas se mantinha firme. O coração batia no mesmo ritmo das suspensões. Eu sabia que tinha conseguido abrir distância. Marília respirava rápido, os olhos marejados. Por que, Arlindo? Por que não me entregou? Engoli seco antes de responder. Porque caminhoneiro de verdade não larga carga no meio da pista. E agora, você é a minha carga. Ela chorou em silêncio, e eu fingi que não vi. A poeira continuava alta, mas o retrovisor agora mostrava vazio. Nenhum farol, nenhum carro, só a estrada de terra e o barulho do bruto. Eu devia estar aliviado. Devia sentir vitória, mas não sentia. O que queimava dentro de mim era outra coisa, a certeza de que aquela decisão tinha me colocado num caminho sem volta. Eles iam voltar, eu sabia, e da próxima vez não viriam só com 2 carros. Marília suspirou fundo, como se o peso tivesse aliviado só por um momento. Eu não disse nada, mas dentro de mim uma voz insistia. Agora você faz parte dessa guerra, Arlindo, e não tem mais acostamento para encostar. A estrada seguia,
poeirinha levantando atrás, e eu com a sensação clara de que, mais do que acelerar o caminhão, tinha acabado de acelerar minha própria vida para um destino que nunca planejei. O sol brilhava forte lá fora, iluminando a estrada de terra como se fosse dia de festa. Mas dentro de mim era noite fechada. A poeira levantava atrás do Scania e eu sentia o coração pesado, como se cada batida fosse martelo dentro do peito. Não fazia sentido. Eu podia ter largado Marília lá atrás, podia ter salvo minha pele, podia estar agora só com o motor cantando e a solidão de sempre. Mas não. Eu tinha escolhido acelerar, brigar, arriscar minha vida por uma mulher que tinha mentido para mim desde o começo. A pergunta não saía da minha cabeça. Por que, Arlindo? Por quê? Marília estava em silêncio no banco do lado. Não chorava mais, não tremia, mas o rosto dela era um retrato de cansaço e medo. De vez em quando, passava a mão pela barriga como quem pede desculpa ao filho por colocar ele no meio do fogo cruzado. Olhei rápido para ela e voltei para a estrada. A verdade é que eu não sabia mais o que sentir. Raiva dela, decepção, pena, ou de mim mesmo que tinha deixado a mentira dela virar meu destino. A poeira baixou quando a estrada de terra terminou e encontrei o tapetão de novo. Engatei marcha. O Scania respondeu firme, mas minha mente não. A cada quilômetro, a sensação era de que eu carregava algo muito maior do que podia suportar. Você devia ter me deixado. Marília quebrou o silêncio, a voz baixa. Talvez. Respondi sem olhar, mas não deixei. Ela respirou fundo, como se quisesse dizer mais, mas ficou quieta. Eu também calei. O silêncio, mais uma vez, virou nosso companheiro. Mas dentro de mim não tinha paz. O motor rugia, o sol queimava, mas eu só enxergava breu. De repente, veio a lembrança. As palavras dela ecoando na cabine quando confessou que o bebê não era meu. Aquilo ainda ardia. Ela tinha jogado a mentira na minha cara, usado meu nome como escudo. E mesmo assim, eu continuei. Era burrice? Era coragem? Ou era só medo de voltar para a solidão de antes? A estrada seguiu reta e eu mergulhei no próprio passado. Quantas vezes eu não tinha feito escolhas ruins? Quantas noites em botecos, quantas relações sem futuro, quantas vezes eu deixei alguém para trás sem pensar. Talvez agora fosse a estrada me cobrando, talvez fosse a vida dizendo, agora é a tua vez de pagar. Marília virou para mim de repente. Por que você fez isso? Perguntou quase sussurrando. Por que não me largou? Não respondi logo. Deixei a pergunta ecoar, como se eu mesmo precisasse ouvir mais uma vez. Até que falei, rouco, quase sem voz. Porque se eu tivesse te deixado, eu não ia conseguir olhar no retrovisor nunca mais. Ela fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo. Não disse nada, mas não precisava. Segui viagem, mas dentro da boleia a noite continuava. Não importava o sol, não importava a claridade. Era sombra por dentro, e a cada curva eu sentia que essa sombra só aumentava. No retrovisor, vazio. Nenhum carro, nenhum sinal deles. Mas eu sabia que não tinham desistido. O silêncio deles era mais perigoso que a perseguição. E foi nesse vazio que a dúvida voltou a me atormentar. Será que eu tinha feito a escolha certa? Ou será que estava cavando minha própria cova em pleno tapetão? Não encontrei resposta. Só a certeza de que a noite dentro de mim não ia embora tão cedo. E que, gostando ou não, eu já estava preso ao destino dela. A estrada já não rugia como antes. O motor do Scania seguia firme. O sol batia alto, mas dentro da cabine o silêncio tinha virado um peso. Marília olhava o horizonte como quem enxerga o passado no asfalto, e eu sentia que tinha coisa entalada no peito dela, pronta para sair. Foi quando ela respirou fundo e falou sem me encarar. Eu não tive escolha na vida, Arlindo. Desde pequena. Não respondi, só deixei ela seguir. Caminhoneiro aprende a ouvir quando a estrada pede silêncio. Minha mãe morreu cedo. Eu era guri ainda. Fiquei com meu pai, mas ele nunca foi pai de verdade. Bebida, raiva, pancada.
Esse foi o exemplo que eu cresci vendo. Eu jurava que nunca ia deixar isso se repetir comigo. A voz dela falhava, mas continuava. Só que a gente acaba caindo nos mesmos buracos. Quando conheci o homem que seria o pai do meu filho, achei que ele ia ser diferente. Ele sabia falar bonito, sabia prometer. Eu estava carente, precisava acreditar em alguma coisa. Olhei de canto, ela segurava a barriga, mas o olhar estava perdido. No começo até parecia bom, mas logo vi que era só a mesma história, só que pior. Ciúme, grito, ameaça, e quando descobriu da gravidez, aí virou prisão. Disse que esse filho era dele, que eu não tinha direito de escolher nada. Ela engoliu seco, as lágrimas descendo sem ela tentar segurar. Eu não quero que meu filho viva o que eu vivi. Não quero que cresça ouvindo porta batendo, mãe chorando, prato voando na parede. Eu não quero repetir a vida da minha mãe. Essas palavras bateram em cheio. Meu peito apertou de um jeito que nem descida de serra consegue provocar. Eu respirei fundo e falei baixo. E foi por isso que fugiu. Ela assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. Foi por isso que menti para você também. Eu sabia que se eu não inventasse algo, você ia me deixar. E eu não podia mais ser deixada. Não dessa vez. O silêncio voltou, mas dessa vez não era vazio. Era cheio de lembranças minhas. Eu me vi em cada frase dela. Me vi nas noites que larguei gente pelo caminho, nas vezes que não voltei, nos olhares que não quis enxergar. A estrada me fez duro, mas me mostrou agora o reflexo. A vida dela era consequência de homens como eu. Apertei o volante. O Scania seguiu firme, mas dentro da boleia tudo tremia. Sabe, Marília, falei devagar sem olhar. Caminhoneiro aprende cedo que não dá para carregar tudo. Tem carga que quebra o bruto, tem estrada que não vale o risco. Mas tem hora que a gente olha para o espelho e vê que já largou peso demais pelo caminho. Ela me encarou, olhos inchados, mas atentos. E você, Arlindo, o que vê no espelho? Engoli seco. Essa pergunta ficou martelando. Eu podia dizer que via um chofer calejado, um homem que só queria rodar e esquecer. Mas não. Pela primeira vez em muito tempo, o que eu via era um sujeito com medo. Medo de ser igual ao que ela descrevia. Medo de repetir a história dela, mas do outro lado. Não respondi. Deixei a pergunta no ar e segui rodando. Marília encostou a cabeça no vidro, fechou os olhos. O barulho da estrada parecia embalar aquele desabafo. Mas eu sabia, não era descanso. Era só mais uma pausa antes do próximo peso cair, porque mesmo depois de tudo que ela tinha dito, ainda tinha coisa escondida. Eu sentia, e a estrada, como sempre, ia se encarregar de revelar. E gostando ou não, eu já estava dentro dessa confissão. Não como chofer, como parte da história dela. A estrada seguia firme, reta, sol brilhando alto. Mas dentro de mim já não era só medo, nem só raiva. Era outra coisa, um peso diferente que não esmagava, sustentava. Olhei de canto para Marília. Ela estava encostada no banco, os olhos fechados, segurando a barriga com cuidado. Não tinha mais a mesma expressão dura, nem a mesma desconfiança. Parecia frágil, como se estivesse entregue ao destino, confiando que eu não ia largar no meio do caminho. Foi nesse momento que a ficha caiu. Pela primeira vez em muito tempo, alguém dependia de mim de verdade. Não como homem, não como amante de beira de estrada, não como freguês de posto, mas como abrigo. O Scania rugia firme e eu senti que aquele ronco não era só máquina, era escudo. Meu bruto não estava carregando carga de soja, nem areia doce, nem palito de cana. Estava carregando uma vida. Duas, na verdade. Marília, falei baixo, mas ela abriu os olhos rápido, assustada. O quê? Se acalma, respondi, firme. Enquanto estiver comigo, ninguém vai encostar em você. Ela respirou fundo, os olhos marejados, mas dessa vez não chorou. Só me olhou como quem não esperava ouvir isso de ninguém. Você não devia, disse. Isso não é problema seu. Agora é, cortei, sem titubear.
O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi um silêncio cheio de sentido, como se o que não foi dito fosse mais forte que as palavras. Continuei na rodovia, mas dentro de mim tudo mudava. Sempre fui homem de estrada, sozinho, duro, sem tempo para olhar para trás. Mas naquele instante senti algo que fazia tempo que não sentia. Propósito. Não era só chegar no destino, era proteger quem estava ali comigo. E quando percebi isso, lembrei da minha própria história, da vez que deixei um filho crescer sem mim, porque a estrada falou mais alto. Lembrei da mulher que me pediu para ficar, e eu não fiquei. Lembrei da culpa que carrego até hoje. Talvez fosse por isso que eu não consegui largar Marília. Talvez fosse porque, de alguma forma, ela me dava a chance de acertar onde errei. A estrada não perdoa, mas às vezes dá uma segunda rota, e eu estava entrando nela. O retrovisor seguia vazio, nenhum carro atrás, mas não me enganava. Eu sabia que os homens voltariam. O que eu não sabia era quando. Marília ajeitou a mala no colo e disse baixinho: "Sabe, Arlindo, eu nunca confiei em ninguém. Sempre esperei que alguém fosse me largar, como meu pai largou minha mãe, como aquele homem tentou me prender. Mas você ficou." Não respondi. Só acelerei mais um pouco, o ronco do Scania enchendo o ar como resposta. No fundo, eu sabia que tinha cruzado uma linha. A vida que sempre foi só minha agora estava dividida. E pela primeira vez, eu não me sentia mais sozinho na boleia. Era perigoso? Era. Eu podia perder tudo? Podia. Mas tinha uma coisa que a estrada nunca tinha me dado: a sensação de que eu servia para proteger alguém, não só para carregar carga. E esse sentimento, pesado como era, dava mais força que qualquer cavalo do motor. Segui viagem, firme, não sabia o que vinha pela frente, mas tinha certeza de uma coisa: se fosse preciso, eu colocaria o Scania contra o mundo para manter Marília e aquele bebê a salvo. A estrada era minha vida, mas agora também era meu campo de batalha. E eu estava pronto para lutar. A entrada de Campo Grande apareceu no horizonte como promessa de descanso, mas dentro de mim era só tensão. Depois de tantos quilômetros de medo, perseguição e silêncio, eu sabia que a viagem tinha que ter um ponto de parada. Não dava para continuar rodando sem rumo, sem destino certo. Eu precisava tomar uma decisão que fosse além do asfalto. O Scania entrou na cidade devagar, o ronco pesado chamando a atenção de quem estava nas calçadas. Marília olhava pela janela, o olhar perdido, como se cada rua fosse ameaça. A mão dela apertava a barriga, e eu percebia que não era só pelo peso da criança, era pelo peso de tudo que vinha atrás dela. "Vamos parar aqui", falei firme, sem olhar. "Onde?" ela perguntou desconfiada. "Num abrigo. Lugar seguro." Ela virou para mim na hora, olhos arregalados. "Não, Arlindo, eu não posso. Eles vão me achar de qualquer jeito. Eu não posso ficar presa." Respirei fundo, mantive o volante firme. "Pior é ficar na estrada sem destino, esperando eles aparecerem de novo. Você precisa de proteção." "Proteção?" Ela riu nervoso, com lágrimas escorrendo. "Não existe isso para mim. Quem protegeu minha mãe? Quem me protegeu quando eu cresci apanhando? Proteção é palavra bonita, mas na vida real não passa de ilusão." Essas palavras cortaram fundo. Eu podia rebater, mas não tinha como negar o que ela dizia. A vida tinha sido cruel com ela, e eu sabia bem o gosto amargo de viver sem amparo. Mas ainda assim, eu não ia desistir. Parei o caminhão em frente ao abrigo. Uma casa simples, pintada de branco, portão de ferro e uma placa pequena com letras azuis: Centro de Apoio às Mulheres. Havia árvores na calçada e um silêncio diferente, como se aquele lugar fosse um pedaço de paz no meio da confusão. Desliguei o motor. A boleia ficou muda. Olhei para Marília e falei baixo, mas firme: "Esse é o lugar." Ela balançou a cabeça, o desespero estampado no rosto. Não, Arlindo, se eu entrar aí, eu nunca mais saio. E se ficar comigo, você não chega viva até amanhã. Rebati sem dó. O silêncio que seguiu foi pesado. Marília abaixou os olhos, as lágrimas caindo sem força.
Eu sabia que ela não queria, mas também sabia que era a única chance. Desci do caminhão e abri a porta do lado dela. Vamos. Ela hesitou, abraçando a mala com força. Você vai me deixar aqui? Respirei fundo. Não vou te deixar, vou te entregar em segurança. Depois, é você quem decide o que fazer. Marília desceu devagar, as pernas tremendo. Caminhamos até o portão. Uma mulher de uns 50 anos apareceu, cabelo preso, olhar firme e acolhedor ao mesmo tempo. Abriu o portão sem perguntar nada, como se já soubesse a história só de olhar para Marília. Pode entrar, querida, disse, estendendo a mão. Marília ficou parada sem mover um passo. Olhou para mim, os olhos suplicando. Arlindo, eu tô com medo. Segurei o braço dela, firme, mas com cuidado. Medo você já tinha na estrada. Aqui, pelo menos, tem gente que vai te proteger. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e deu o primeiro passo. Foi como ver alguém atravessar uma fronteira invisível, deixando para trás o desespero. Antes de entrar de vez, ela se virou para mim. Você vai voltar. Eu engoli seco. Estrada não para, Marília. Mas eu vou lembrar de você em cada quilômetro. O portão se fechou devagar. O barulho do ferro batendo ecoou no peito mais alto que qualquer buzina de carreta. Voltei para o caminhão sozinho. Liguei o motor. O ronco familiar preencheu o vazio da cabine. Mas dessa vez não era só solidão. Era um silêncio cheio de sentido, pesado, mas necessário. O retrovisor me mostrou a rua ficando para trás, o abrigo sumindo na distância, e eu percebi que tinha feito o que precisava ser feito. Talvez ela não entendesse agora, mas era a única rota que podia dar a ela a chance de quebrar o ciclo que vinha de gerações. A estrada seguia aberta diante de mim, e mesmo vazio na boleia, senti algo diferente. Pela primeira vez em muitos anos, eu tinha carregado mais que carga. Eu tinha carregado vida e tinha entregue no destino certo. Mas lá no fundo, uma pergunta ainda martelava. Será que ela realmente estaria segura? Ou será que aqueles homens continuariam caçando até o fim? A estrada ia me dar essa resposta, cedo ou tarde. Fiquei mais tempo do que devia estacionado em frente ao abrigo. O Scania roncava baixo, marcha lenta, como se também não quisesse seguir viagem. O portão de ferro já tinha se fechado atrás da Marília, mas o peso dela ainda estava ali, dentro da boleia, grudado no ar. Segurei o volante com força, olhando para o retrovisor. Parte de mim esperava que ela aparecesse de novo no portão, pedindo para voltar, pedindo mais um pedaço da estrada, mas o portão continuava fechado, imóvel, como se me lembrasse que essa viagem tinha chegado ao fim. Respirei fundo, engatei a marcha e deixei o caminhão deslizar devagar. Cada metro que eu rodava longe dali parecia arrancar um pedaço do peito. A boleia, antes cheia de silêncio e tensão, agora estava vazia de verdade. Quando peguei a primeira avenida larga, encostei de novo. Não dava para seguir sem me despedir de verdade. Desci do caminhão e caminhei até o portão do abrigo. Bati leve, e logo a mulher de antes apareceu, aquela de olhar firme que tinha recebido Marília. Ela pode falar comigo mais uma vez? Perguntei. A mulher me encarou por um instante, como quem mede se vale a pena. Depois, abriu o portão sem palavra. Marília estava sentada num banco de madeira no pátio, segurando a barriga com uma mão e enxugando os olhos com a outra. Quando me viu, levantou rápido, como se o coração tivesse mandado antes da razão. Você não foi embora, disse quase sem voz. Tava indo, respondi, mas precisava me despedir direito. Ela veio devagar até mim, o rosto cansado, marcado por lágrimas, mas havia algo diferente no olhar. Um brilho pequeno, como se tivesse encontrado pela primeira vez uma ponta de esperança. Obrigada, ela disse, simples, mas com a voz embargada. Não só pela carona, por acreditar em mim, por me proteger quando ninguém mais faria isso. Olhei para ela e senti o nó subir na garganta. Eu podia ter dito muita coisa, que não acreditei o tempo todo, que quase a larguei várias vezes, que ainda tinha medo do que viria.
mas nada disso cabia ali. Então falei o que o coração deixou sair. Você não me deve nada, só vive. Vive de verdade, sem olhar para trás. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez não eram só de dor, eram de promessa. Por alguns segundos ficamos em silêncio. Só o barulho distante da cidade e o vento batendo leve nas árvores. Eu sabia que aquela seria a última vez que a veria. E ela também sabia. Marília se aproximou e segurou minha mão. Foi rápido, firme. Olhou dentro dos meus olhos e disse: quando esse bebê nascer, eu vou lembrar dele o que você fez. Que alguém um dia me deu abrigo no meio da estrada. Engoli seco. Não havia mais nada a dizer. Soltei a mão dela devagar, virei as costas e caminhei de volta para o caminhão. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando fechei a porta do Scania, o barulho ecoou na boleia como sentença. Era só eu de novo, eu e a estrada. Liguei o motor. O ronco familiar preencheu o vazio, mas dessa vez não confortou. A marcha entrou, o bruto deslizou pelo tapetão e o retrovisor mostrou o abrigo ficando para trás até desaparecer. O vazio me engoliu. Era como se a cabine tivesse ficado grande demais, larga demais, como se aquele banco vazio ao lado gritasse mais alto que qualquer buzina. Pisei fundo, deixei o motor urrar, mas não havia barulho capaz de abafar a sensação. Eu tinha deixado algo para trás, algo que, de certa forma, já fazia parte de mim. A estrada seguia aberta, mas dentro de mim a viagem tinha mudado para sempre. E mesmo sabendo que era o certo, cada quilômetro me lembrava. O adeus mais difícil não é quando alguém vai embora. É quando a gente é obrigado a seguir sozinho. O Scania roncava solitário na pista e a cabine parecia maior do que nunca. O banco ao meu lado, vazio de novo, pesava como se tivesse alguém invisível sentado ali. A imagem da Marília no portão, com os olhos marejados, ainda queimava na minha mente. Era como se tivesse deixado um pedaço meu lá dentro, atrás daquele ferro. Puxei um trago fundo do cigarro, o vento entrando pela janela aberta e levando a fumaça embora. Mas o aperto no peito não saía. A mentira dela, o medo que carregava, as lágrimas que não escondia, tudo isso me atravessava como se eu tivesse vivido junto. E no meio da confusão, tinha também outra coisa. Coragem. A dela. Coragem de sair de um inferno, mesmo sem saber para onde ir. Coragem de inventar uma história só para ter uma chance de escapar. Coragem de confiar em alguém como eu, um caminhoneiro cansado que sempre fugiu das próprias responsabilidades. A estrada não perdoa, mas às vezes ensina. E naquele silêncio pesado da boleia, eu comecei a entender que Marília tinha me mostrado algo que eu não sabia mais enxergar: esperança. Lembrei da primeira vez que ela subiu no caminhão com aquela barriga grande e os olhos cheios de mistério. Lembrei da bomba que ela soltou dizendo que o bebê era meu. Lembrei do desespero dela, das perseguições, das confissões pela metade. Tudo isso parecia um nó que só apertava. Mas olhando agora, era também o que tinha me tirado da rotina morta que eu vivia. Eu sempre fui homem de estrada, de solidão, de tapa no ombro e copo em balcão de posto. Nunca me vi como alguém que pudesse proteger alguém de verdade. E de repente, eu tinha feito exatamente isso. Olhei para o retrovisor. A poeira ficava para trás, mas o rosto dela continuava comigo. Me perguntei se eu tinha feito certo. Se deixar ela no abrigo era de fato proteção ou só outra forma de abandono. Talvez ela pensasse que eu fui como todos os outros homens da vida dela. Cheguei, ajudei um pouco e fui embora. O pensamento me corroeu. Engatei mais marcha, deixei o motor urrar. Quando o caminhoneiro não quer pensar, pisa fundo. Mas não adiantava. Quanto mais estrada eu engolia, mais a lembrança dela voltava. Foi aí que a ficha caiu. Talvez eu nunca mais visse Marília. Talvez aquele bebê crescesse sem nunca ouvir falar do tal caminhoneiro que ajudou a mãe por uns dias. Mas de algum jeito eu já fazia parte daquela história. E ela também já fazia parte da minha.
A estrada não para, mas a gente muda nela. E eu tinha mudado. Passei por uma placa anunciando os próximos quilômetros até Dourados. O sol já começava a se despedir, pintando o céu de laranja. Aquele tom de fim de tarde que sempre me lembrava que a solidão chegava junto com a noite. Só que agora era diferente. O vazio na boleia não era só solidão, era saudade. Marília tinha entrado na minha vida como quem pede carona e saído como quem deixa cicatriz. E pela primeira vez, eu aceitei a cicatriz como parte da viagem. Peguei o rádio PX, liguei no canal dos Brutos. A voz de um colega soou, rindo, contando vantagem de carga filé. Respondi de leve, mas desliguei logo. Não estava com cabeça para conversa. A estrada era minha única confidente agora. No fundo do peito eu sabia. Não importava quantos quilômetros eu rodasse, não importava quantos fretes eu fizesse, eu ia sempre lembrar daquela moça na beira da estrada, barriga grande, olhos assustados, pedindo carona. E da coragem dela de continuar, mesmo quando tudo dizia que era impossível. A estrada continua, pensei, e eu também, mas nunca mais do mesmo jeito. Olhei pelo retrovisor. A poeira levantada pelos pneus do Scania já se desfazia no ar, como lembrança que insiste em ficar um pouco antes de sumir de vez. Ali atrás tinha ficado Campo Grande, tinha ficado o abrigo, tinha ficado Marília. Mas a estrada à frente seguia limpa, aberta, chamando. O motor roncava firme e dessa vez eu não acelerava para fugir de nada. Era só a cadência normal do bruto, aquele som que já fazia parte de mim. Ainda assim, dentro da boleia, o vazio batia. Não era mais o silêncio seco de sempre. Era um silêncio cheio de memória. Passei a mão pelo volante como quem procura força no couro gasto. Pensei em tudo o que tinha vivido nos últimos dias. A mentira dela, a perseguição, o medo estampado nos olhos e também a coragem que ela mostrou quando decidiu romper o ciclo. Cada lembrança era como placa de estrada, sinalizando o que já passou, mas também indicando para onde ir. A solidão sempre foi minha parceira, mas naquele momento percebi que ela não precisava ser condenação. A estrada tinha me mostrado que, mesmo depois de tanto tempo, ainda podia haver espaço para recomeço. Mesmo para um caminhoneiro calejado de 40 e tantos anos que achava que já tinha visto de tudo. Engatei outra marcha. O Scania respondeu cheio, e eu senti algo diferente no peito. Não era só saudade, era esperança. Marília tinha me deixado um recado sem palavras. A vida pode ser dura, pode bater sem piedade, mas ainda assim a gente encontra brecha para mudar de rota. E se ela, com tudo o que carregava, teve coragem de tentar, eu também podia. O sol já se inclinava para o fim da tarde, tingindo o céu de cores que só quem vive no tapetão conhece. Laranja, vermelho, dourado, parecia que o horizonte me dizia que todo fim carrega um começo. Olhei de novo para o banco vazio ao meu lado. Por um instante, quase consegui ver Marília ali, segurando a barriga, os olhos cheios de medo e de força ao mesmo tempo. Pisquei e a imagem sumiu, mas a sensação ficou. Eu nunca mais ia viajar sozinho de verdade. Ela e aquele bebê seguiriam comigo de alguma forma em cada quilômetro rodado. E eu aceitei isso. Pela primeira vez, aceitei carregar mais do que carga, carregar lembrança, carregar sentido. Peguei o rádio PX, liguei só para ouvir o barulho das vozes dos outros brutos espalhados pelo país. Cada caminhoneiro com sua história, cada um com sua luta, cada um rodando sua própria solidão. Mas agora eu sabia. Não era só eu. A estrada era feita de encontros, de despedidas, de marcas que ficam. Respirei fundo, ajeitei o corpo no banco e deixei o Scania correr solto. O futuro era incerto, como sempre, mas a estrada estava aberta, e isso bastava. Enquanto o sol se despedia no retrovisor e a noite começava a nascer, pensei comigo mesmo. Talvez ainda haja espaço para recomeçar, mesmo para quem já rodou tanto tempo sozinho. E com essa certeza, deixei o motor cantar.
porque a vida, assim como a estrada, só faz sentido quando a gente continua seguindo. E assim, entre poeira e silêncio, essa viagem me ensinou algo que a estrada nunca tinha mostrado. A gente não carrega só carga, a gente carrega pessoas, histórias, escolhas. E às vezes, proteger alguém é a forma que a vida encontra de salvar a gente mesmo. No fim, o que fica não são os quilômetros rodados, mas as marcas que as pessoas deixam na nossa boleia, mesmo quando descem dela. Rapaziada, se essa história bateu fundo aí no peito de vocês, se fez lembrar de alguém ou até mesmo de uma escolha difícil que já tiveram que tomar, dá essa força. Comenta aqui embaixo o que essa viagem despertou em você, mete o dedo no like e compartilha com quem também precisa ouvir uma história de coragem e recomeço. Aqui, cada história contada é mais do que narrativa, é estrada dividida. E quando você se inscreve no canal, você não só recebe mais dessas viagens emocionantes, mas também faz parte dessa família de brutos que cresce a cada dia, firme e unida no mesmo tapetão. Agora me diz, de coração, até onde você iria para proteger alguém que entrou na sua vida de repente e mudou a sua rota para sempre?